De maneira geral, a gente tem um movimento por plantar melhor, plantar bem, estabelecer bem, muito grande a nível do Brasil, e eu me orgulho de fazer parte desse movimento, buscando plantas bem estabelecidas e buscando plantas de alta performance. Então, isso é muito importante. Isso não é só plantabilidade, eu digo sempre, vai muito além da plantabilidade. Eu preciso ter qualidade de sementes, eu preciso ter um bom tratamento, eu preciso ter plantabilidade, eu preciso ter operadores treinados, eu preciso entender os meus ambientes de produção lá na minha fazenda, nos meus talhões, eu preciso entender também que eu preciso manejar o solo ao longo dos anos e que isso é fundamental para o estabelecimento de plantas. Então, esses pontos são muito importantes. E entender esses diferentes ambientes, eu acho que é peça-chave hoje, e entender o que uma semente precisa para se estabelecer, para germinar, emergir e se desenvolver de forma extremamente uniforme no campo. Eu queria uma confirmação da apresentação, se está ok? Está ok, professor, pode seguir. Ótimo. Então, falando nesses ambientes de produção, a gente precisa ter esse olhar frente a esses ambientes. Qual a minha realidade de manejo? Eu tenho palha no solo, eu consigo manejar essa palha e colocar a semente em contato com o solo? Esses pontos são importantes. Uma semente de qualidade, com ótimo tratamento, ela precisa de contato com o solo, para ali buscar água, buscar temperatura, buscar aeração e conseguir as condições necessárias para a germinação e emergir e se desenvolver. E nesse intervalo de tempo, ela precisa da proteção do tratamento. Esses pontos são muito importantes. Mas entender esses ambientes de produção, como a gente traz aqui, ele é fundamental, porque muitas vezes a gente se depara com plantio na palha, com dificuldade de corte na palha, com oscilação de profundidade de semeadura, que leva as plantas lado a lado na linha e na entrelinha que forma o talhão, nas linhas que formam o talhão, emergir em momentos diferentes, e isso é muito confundido, às vezes, na ponta lá pelo produtor, que muitas vezes não tem esse entendimento amplo e acha que isso é vigor de sementes. E isso, muitas vezes, é uma variação na profundidade, advinda ou de uma dificuldade de corte de palha, ou alguma limitação da nossa semeadora. Então, esses pontos são muito importantes, esse entendimento. Então, cada ambiente tem uma estratégia diferente de manejo. Isso que a gente precisa lembrar, isso que a gente precisa estar muito alinhado lá com o operador no momento do plantio. Então, esses pontos são extremamente relevantes. O manejo da palha, o manejo daquela área compactada, o manejo da área que não tem palha, a questão da temperatura baixa, que é uma realidade muito comum nos estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também uma questão de alta temperatura, que é uma limitação que ocorre em outras regiões dos estados mais do Centro-Oeste, que também a gente vai abordar aqui. Então, a gente precisa sempre de uma excelente posição para a semente no solo, num ambiente favorável. E esse ambiente favorável a gente constrói ao longo dos anos. Isso é muito importante, a gente precisa sempre ter uma ressalva com relação a isso. E quando a gente fala em estabelecimento de plantas, eu gosto muito de dividir as responsabilidades. 50% da responsabilidade de gerar plantas uniformes é da semente, que eu preciso sempre priorizar um excelente armazenamento. Recebeu a semente de milho na sua propriedade, priorize um excelente armazenamento. Então, dê condições para que a semente consiga se manter até o momento do plantio. Isso é muito importante. Eu preciso de qualidade de semente, eu preciso, principalmente, de vigor e germinação, eu preciso de uma semente tratada. Isso é a responsabilidade associada à semente. Mas também tem que ter a contrapartida de você, amigo produtor que está nos ouvindo, de proporcionar um bom ambiente de plantio, com temperatura adequada no solo, com umidade no solo, para que essa germinação consiga ocorrer, profundidade correta, com boa abertura e fechamento de sulco, livre de compactação e sem sulco aberto, sulco espelhado. Por que tudo isso? Porque se eu não tiver um bom contato solo-semente, eu não vou ter germinação. E aí a nossa premissa é que uma semente tem uma grande possibilidade de gerar uma planta, e essa planta é uma unidade de produção que me entrega X gramas dentro da nossa produtividade, e essa X gramas de produtividade refere-se a X centavos dentro do contexto produtivo. Isso é muito importante, isso eu preciso entender, que se eu perdi uma planta, eu estou perdendo uma unidade de produção. E no milho é mais significativo porque eu não tenho efeito compensatório, ou tem um efeito compensatório muito pequeno das plantas laterais. O produtor que está acostumado com soja, a soja tem
uma compensação relativa entre 30% e 35% quando eu tenho uma falha. No milho, isso é muito menor, chega em torno de 1%. Então, a gente precisa realmente preconizar um excelente ambiente para semente no solo e ter um bom ambiente. E entender que se eu já tenho uma situação limitante, eu não posso ter uma segunda ou uma terceira. Isso é muito importante. Meu solo é área de abertura, e eu não tenho como estruturar ele até o plantio. Lembrando que estruturar o solo depende de anos e anos de um bom manejo, de um bom sistema de produção. Então, não faço isso de um momento para outro. Então, muitas vezes eu já tenho uma grande limitação. Eu não posso impor à semente uma segunda ou terceira grande limitação, porque eu vou perder toda aquela garantia associada ao vigor de germinação. A semente de alta qualidade, como qualquer outra tecnologia ou equipamento, ela tem um limite, e a gente precisa respeitar esse limite. Muitas vezes a gente acaba pensando que a semente é o super-herói, que a gente pode plantar mal, a gente pode deixar ela exposta, plantar no frio, chover em cima, que eu não vou ter problemas. Sim, você vai ter problemas, mesmo tendo 100% de vigor e germinação. Então, isso é importante ter essa ressalva. Para isso, para ter boas práticas de plantio, eu preciso ter uma boa posição, um bom plantio em primeiro lugar, e ter uma boa posição de cada semente no solo. Por quê? Nesse círculo pontilhado que eu fiz na volta de cada semente, aonde ela vai interagir, numa escala maior que 70%, buscando água e temperatura, que são dois insumos básicos para que ocorra a germinação e, consequentemente, o desenvolvimento da planta. Sem isso, eu não tenho emergência, não tenho germinação. E também, numa terceira escala, a aeração. E é nessa região que o tratamento de sementes vai proteger contra pragas, doenças, também nesse cenário. Então, tudo isso nos remete ao nosso plantio, aos nossos ambientes de produção. E muitas vezes a gente está em regiões que têm declividade, que têm dificuldades, ou mesmo regiões planas que têm problema de pragas, doenças, compactações, que a gente precisa resolver. Então, o manejo do sistema de produção é aquele ganho que eu vou ter ao longo dos anos de melhoria de plantio, de melhoria de estabelecimento, mantendo sempre a premissa de uma semente de qualidade, de uma boa escolha do híbrido. Isso é muito importante e isso faz a diferença. Então, dentro da realidade de cada sistema de produção, eu preciso aprender a manejar ele ao máximo. Isso é muito importante. Eu preciso utilizar o meu equipamento da melhor forma possível no meu ambiente ou microambiente de produção. Isso é extremamente importante, isso faz a diferença na construção de plantas de alta performance. E aí entra todo o cenário de plantas de cobertura, que eu chamo de plantas de serviço, né? A palha sobre o solo tem um efeito inquestionável na melhoria contínua da produtividade e na estabilidade perante o sistema de produção, mas eu preciso lembrar que eu preciso colocar a semente no solo, não na palha ou entre a palha. E aí vem um desafio muito grande de plantio, de qualidade de plantio. Então, eu preciso ter um bom equipamento ou opções dentro do meu sistema de corte que compõem a minha semeadora, para que eu não tenha essas limitações advindas de uma dificuldade de cortar palha, que acaba impondo sobre a semente uma restrição muito grave, que é ela não ter contato com o solo. Não estando em contato com o solo, eu vou ter uma limitação em termos de absorção de água e temperatura, ou seja, eu serei uma planta limitada, eu terei uma ou várias plantas limitadas. E nesse contexto, manejo de palha, a gente precisa entender que eu corto palha seca e palha verde, palha murcha não. E a gente sabe que basta uma chuva leve ou entrar plantando à noite que a gente passa a ter a palha seca murcha. Ou um atraso, eu estou dessecando a área, eu faço plantio sobre palha verde, estou dando uma janela entre a dessecação e o plantio de 1 dia ou 2 dias. E aí chove. Em vez de eu plantar no segundo dia em cima da palha verde, eu volto a plantar 5 dias depois. Ou seja, eu estou plantando em cima de palha murcha. Então, eu vou ter uma dificuldade muito grande nesse plantio. Então, esses pontos pesam de uma forma muito considerável sobre a plantabilidade, sobre a distribuição de sementes no solo. Então, sempre preciso ter um bom plantio, ter uma boa capacidade de corte de palha e ter um acompanhamento desse plantio. Então, isso é muito importante. Muitas vezes o acompanhamento fica a cargo do operador, que nem sempre consegue. Nas propriedades menores, o próprio proprietário faz o serviço como um todo, mas é preciso a gente destacar esse acompanhamento criterioso. Eu não posso identificar que
lá no estabelecimento, 5, 6, 7, 8 dias depois, que eu tive problema de plantio. Aí é irreversível, eu vou ter que voltar e corrigir dentro de uma disponibilidade de semente. Então, esses pontos, se eu conseguir corrigir na hora, eu tenho uma vantagem muito maior em termos de estabelecimento de lavoura. E tudo isso está ligado à nossa plantabilidade, ou seja, a capacidade de distribuir plantas através de sementes, de forma uniforme. E eu trago uma discussão muito avançada em termos de plantabilidade, que a gente não precisa só ter plantas distribuídas uniformemente na linha. Eu preciso ter plantabilidade horizontal e vertical. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta nas grandes culturas, e o milho não é diferente, é a variação de profundidade na linha de plantio. Então, não basta ter sementes bem distribuídas, eu preciso estar na mesma profundidade ou praticamente na mesma. Então, nesse contexto de plantabilidade, a gente precisa olhar a semente, a gente precisa ter uma semente bem classificada, e aí é um trabalho que a Morgan faz em termos de entrega de semente de alta qualidade, bem classificada, para o produtor. Equipamentos bem regulados, eu preciso controlar a velocidade de semeadura para não ter uma interferência, tanto na distribuição horizontal quanto vertical das sementes, para não ter dificuldade, impor uma dificuldade maior de quarto de palha. Eu preciso ter um momento adequado, ter um bom tratamento de sementes, ter ambiente e solo que nos permitam fazer um excelente plantio. E a gente destaca aqui a questão da velocidade. Ela é muito importante, ela estar dentro do limite do equipamento. O quanto mais baixa, melhor será a minha distribuição. Dentro da realidade, se eu estou falando de semeadoras convencionais, a disco ou semeadoras a vácuo, né? Então eu preciso cuidar muito isso. Grande parte das dificuldades de corte de palha estão relacionadas à velocidade. Grande parte dos problemas advindos da variação de profundidade tem a ver com velocidade também. Então, são pontos muito importantes. O que eu preciso lembrar? Estou trabalhando a 9 km por hora, lembrando que eu estou acima da velocidade adequada. Eu estou trabalhando a 2,5 metros por segundo. Eu tenho que cortar a palha, abrir o solo, posicionar a semente no sulco de plantio a 2,5 metros por segundo, sem variação de profundidade e sem falhas duplas ou triplas. Então, eu tenho que ter uma precisão horizontal e vertical, fechar e compactar esse sulco. Então, isso é extremamente técnico. E tu imagina, nós estamos trabalhando com uma taxa-alvo, vamos aqui, hipoteticamente, supor, 3,5 plantas por metro e eu perco uma planta por metro. O quanto eu estou perdendo em produtividade por hectare e dentro da minha propriedade. Isso é muito importante. Lembrando que a compensação na cultura do milho é muito pequena, para não dizer que ela não existe. Ela é menos de 1%. Diferente da soja, diferente do feijão, diferente de outras culturas. Então, eu tenho que ter uma atenção e uma precisão extremamente elevada no plantio do milho. Isso é muito importante. E o que uma semente precisa em termos de profundidade? Essa é uma discussão muito grande. A gente muitas vezes vê o produtor plantando superficialmente ou em excesso de profundidade. Ou mesmo ele regulou para estar lá a 4 centímetros, ele está plantando a 6, porque ele não fez uma verificação, um acompanhamento. Ou mudou, a gente sabe que tem talhões que parte é arenoso e parte é argiloso, e a gente acaba tendo essa dificuldade de manejar isso no decorrer do plantio. Então, precisão e atenção no plantio faz toda a diferença. A cultura do milho, se a gente for olhar fisiologicamente a planta, em termos de estabelecimento, ela exige 4 centímetros de profundidade. Lembrando que no plantio, por mais que a gente tenha um excelente equipamento e uma excelente área, eu não consigo uma estabilidade com zero variação a 4 centímetros. Então, se eu calibrar 4 centímetros, eu estou indo 4, 4,5 e estou no anterior a 3, 3,5. Então, esse é o limite, tentar inibir essa variação e plantar 4 centímetros. O que a gente precisa olhar? Na profundidade que eu estou colocando a semente, ela precisa de água, de temperatura, e em função do vigor dela, ela vai ter um estabelecimento uniforme. Mas temperaturas baixas inibem o desenvolvimento, isso a gente vai mostrar aqui, e temperaturas elevadas também. Profundidades excessivas também reduzem o desenvolvimento e a formação de plantas normais. Então, dentro desse cenário, posicionei a semente no solo, 4 centímetros de profundidade. O que precisa ocorrer? Ela precisa, primeiro, ter qualidade. Segundo, ela precisa absorver água do solo e temperatura. O quanto de água? Ela precisa ir para uma condição, ela está lá com 9 a 12 de umidade, ela precisa absorver água até 30 a 34% do seu peso. Isso ela vai emitir o primórdio de raiz e vai seguir o seu desenvolvimento normal.
E isso tudo tem a ver com a posição que ela está no solo, porque dependendo a posição que ela está no solo e como é esse solo, ela vai ter acesso diferente à água e à temperatura. E isso vai fazer com que algumas sementes originem plantas que vão emergir mais rápido que outras, que muitas vezes isso é confundido com vigor. E isso está muito ligado ao ambiente também, pessoal. Olha esse exemplo que eu trago. Ambiente de plantio e emergência. Tenho 2 sementes posicionadas a 4 centímetros. Uma num solo compactado e a outra com compactação a 2 centímetros e outra com 16 centímetros livre. O que acontece? Elas estão tendo acesso aos mesmos fatores de produção, em resumo, água e temperatura, na profundidade que elas estão, está diferente entre elas. Então, eu vou ter emergência diferente. Isso em momentos diferentes. Vou ter uma planta que vai ser dominante e uma planta que vai ser dominada. Porque nem por questão de variação de profundidade no plantio, por uma estar numa região compactada. Isso é muito importante. O excesso de profundidade é um tema muito importante. As grandes culturas, de maneira geral, têm problema de plantio em excesso de profundidade. O excesso é problema e o plantio superficial também é problema. Olhem aqui a situação. A gente tem um exemplo aqui, trazendo o plantio de milho a 2, 4, 6 e 8 centímetros. Observe que a 4 tem uma planta bem estruturada. A 6 e 8 eu aumento o que eu chamo de mesocótilo no milho. Eu fragilizo a planta e eu deixo ela mais exposta à entrada de patógenos. Essa região, uma região muito propícia à entrada de patógenos. Então, eu preciso o que a planta exige, nem a mais, nem a menos. Esses pontos são importantes. Mas o pior que isso é a variação de profundidade. Eu depositar sementes em momentos distintos. Isso é um ponto que a gente precisa ter muito claro, que é um fator extremamente limitante. Então, o ideal era esse cenário primeiro, eu ter uma distribuição horizontal, semente por semente na linha de plantio, no espaçamento, cumprindo a densidade que eu estabeleci daquele híbrido na minha realidade de manejo. Só que muitas vezes isso é extremamente teórico, eu não consigo uma precisão como essa no campo, porque eu estou trabalhando com várias variáveis que agem de forma negativa sobre o estabelecimento. Mas o que a gente não pode aceitar é uma plantabilidade do jeito que a gente mostra nesse segundo cenário. Ou seja, eu tenho problema de distribuição horizontal e vertical, mas principalmente vertical. Eu estou oscilando o leito de semeadura de cada semente. Ou seja, eu estou impondo à semente uma temperatura e uma disponibilidade de água diferente. Há um dano perante uma chuva pesada diferente. Isso é muito drástico, isso vai fazer com que plantas se estabeleçam em momentos diferentes. E isso, muitas vezes, é uma falta de atenção no momento do plantio. Olha só essa oscilação. Para muitos, isso é normal. Para mim, não. Eu estou variando quase 2 centímetros de profundidade. Por quê? Porque eu estou plantando a 8, 9 quilômetros por hora. Então, isso é um problema muito grande. E a gente precisa ajustar isso, reduzir essa velocidade, ajustar esse disco, limpar ele, corrigir ou trocar esse disco que está fazendo frente na abertura do sulco, do corte da palha e do sulco de plantio. Isso é muito importante para a estabilidade do meu sistema de plantio, sem oscilação. Então, eu preciso de distribuição horizontal e vertical. E isso no milho é muito drástico. Olha esse exemplo aqui. Essas imagens eu recebi uns anos atrás. Isso é muito comum nas áreas. Isso foi muito marcante, esse caso, porque ele veio como um problema de vigor de sementes. E, na verdade, era o quê? Isso era lado a lado na linha de plantio. O produtor plantou com velocidade elevada, teve dificuldade de cortar a palha, então, por uma distribuição desuniforme da palha. Então, onde tinha mais restrição, estava ficando numa profundidade mais adequada, e aonde tinha menos palha, ou tinha menos exigência de pressão de corte, a profundidade aumentava. E o que acontece? Isso é uma realidade do Rio Grande do Sul. Plantio antecipado, solo frio. Então, o que acontece? Quem está em mais profundidade está numa temperatura ainda mais baixa. Quem está na profundidade correta, 3 a 4 centímetros, no caso aqui era 4, essas plantas maiores, encontrou temperatura e estava numa profundidade mais adequada, ela emergiu antes. Emergindo antes, ela se desenvolveu antes. Ou seja, a gente acompanhou essa área e ela produziu essas plantas maiores, literalmente produziram o dobro do que as plantas dominadas. Por quê? Por uma diferença de disponibilidade de temperatura, ou seja, eu tinha plantas, sementes que estavam a 2 centímetros de diferença de outras. E isso foi extremamente impactante para a fisiologia da planta. E observe o mesocótilo, como ele está mais alongado nas plantas menores. E isso é extremamente impactante.
Isso nos leva a entender mais e buscar mais informações relacionadas às principais fontes de limitações. Então, o que a gente precisa olhar diferente para aproveitar ao máximo essa semente de qualidade? Eu costumo dizer sempre que a semente é a ligação, o elo entre genética e produtividade, né? Então, para mim ter uma resposta, eu preciso ter um bom plantio e utilizar ao máximo essa qualidade de semente. Primeiro, armazenar ela de forma adequada na pré-semeadura, no momento que tu recebeu isso do seu distribuidor. Segundo, eu preciso de um ambiente e solo adequado para esse plantio, um bom manejo da palha. Não posso ter restrições advindas da palha. E isso é importante, entender quais são as exigências, os pontos mais impactantes relacionados ao meu talhão. Ter uma boa plantabilidade, ter um operador bem treinado, ter um bom equipamento, escolher corretamente o disco de plantio, ter um bom mecanismo de corte, quem utiliza sucador, cuidar com o sucador, principalmente com chuvas em cima, que expõe a semente a um risco de descer em profundidade, disco de corte numa situação adequada, discos com desgaste superior a 15% a 18%, 15% a 18% devem ser substituídos, cuidar da temperatura do solo e cuidar também a ocorrência de chuvas pesadas no plantio, isso é muito importante, e a profundidade de plantio também. Então, esses pontos são extremamente importantes dentro do estabelecimento de plantas, né? Então, em termos de estabelecimento de plantas, o que a gente precisa pensar? Aqui a gente traz um experimento que a gente fez no laboratório, mostrando aí condições ideais, a gente plantou a 4 centímetros de profundidade, manteve a temperatura de 25 graus, e durante 7 dias, uma semente de alto vigor e uma semente de vigor baixo. O que a gente observa? Olha a diferença em termos de desenvolvimento e formação de plantas. Então, primeiro, a qualidade de semente, indiscutivelmente, nos entrega uma qualidade maior, um resultado melhor. Aqui, uma vista de cima, pelo desenvolvimento, a formação, a ausência de falhas, realmente o alto vigor correspondendo. Aqui a gente vê numa situação de plantas que foram retiradas, foi um experimento de germinação em areia, né? De acordo com as regras de análise de sementes. Alto e baixo vigor. Por quê? Para mostrar o impacto da semente de qualidade para vocês. Só que a semente de qualidade, ela tem que ser bem armazenada para que ela não perca a qualidade nessa reta final de plantio. E associado a isso, a gente impôs sobre essa semente algumas limitações. A gente traz aqui em primeira mão um plantio a 7 centímetros de profundidade, que é uma realidade em determinados momentos que eu não estou atento a essa profundidade no momento do plantio. Olha como eu reduzi o sistema radicular e eu impactei e deixei essa planta fragilizada. E pode ter certeza que a reserva na semente, que é usada para complementar o desenvolvimento da planta nos primeiros 20 a 22 dias, ela foi prejudicada a 7 centímetros de profundidade. Então, tem uma diferença significativa em termos de formação de plantas, e isso pode ser muito mais impactante quando eu tenho um solo frio. E a gente traz isso na sequência, aumentar a profundidade, além da restrição física à emergência, também a questão da temperatura. E isso pode ser pior ainda quando combinado uma questão de chuva pesada sobre esse campo. Então, eu tenho profundidade, eu tenho uma chuva pesada, eu tenho duas grandes limitações. Além do impedimento físico pela compactação, o assoreamento superficial do solo, eu tenho mais a questão do dano propriamente dito pelo excesso de chuva sobre a semente ou sobre a plântula em desenvolvimento. Esses pontos são importantes. Além de nos desafiar a questão da fixação do tratamento de sementes, seja na semente ou na planta, protegendo nesse período inicial. Olha a situação aqui, a gente associou profundidade padrão, 4 centímetros, temperatura de 15 graus e emergência em 7 dias. Ou seja, a gente só mexeu na temperatura, em vez de 25 graus, como a gente viu nas imagens anteriores, a gente trabalhou com 15 graus, para mostrar para vocês como é importante ter uma boa temperatura no solo, ter uma boa condição em termos de avaliação de temperatura. E essa avaliação pode ser feita com um termômetro muito simples, esse que a gente utiliza no coronavírus, para leitura da superfície, ou abrir o solo lá em profundidade, ou um termômetro colinário aí que a gente pode avaliar de forma muito simples. Então, em vez de 25, a gente baixou temperatura para 15. Olha como impactou. Vocês olharem o alto vigor, o baixo vigor nem está apontando as plântulas, mas o alto vigor está recém-emergindo. E nas imagens anteriores eu tinha uma planta grande. Então, cuidado com o plantio no frio,
é uma grande limitação. Em vez de eu ter o estabelecimento com 5, 6, 7 dias, eu passo a ter o estabelecimento com 15 a 18 dias. Isso é muito importante. Olha esse cenário aí também, ó. As plântulas que nós tiramos, olha o baixo vigor, como ele está reprimido. Olha o alto vigor. Mas, professor, cadê a qualidade de sementes? Isso aqui é problema de vigor? Não, é problema de temperatura baixa. A semente é a mesma em todas as simulações, pessoal. Por que a gente fez um laboratório em Neocampo? Para justamente isolar todos os fatores e poder garantir para você, ouvinte que nos acompanha nesse momento, que realmente aqui o efeito foi da temperatura. Esse ponto é extremamente importante para a gente ter um entendimento. Então, só comparar aqui com a realidade anterior, quando a gente estava plantando a 4 centímetros e a gente tinha 25 graus. Então, diferença de 25 do alto e baixo vigor para uma diferença de 15 graus. Só alteramos a temperatura, ó. Olha a diferença que a gente tem. E isso é muito significativo, isso é um alerta para você, produtor, que quer antecipar o plantio para buscar uma safrinha de soja depois. O que acontece? Tu não está antecipando, tu está expondo a semente a um armazenamento temporário embaixo do solo, degradando suas reservas e também exposta a patógenos, porque a germinação só vai ocorrer quando essa temperatura aumentar. Esse é o ponto importante que a gente precisa estar muito atento. Então, essas situações são muito drásticas, e aí a gente traz realmente para marcar. Aqui a gente trouxe uma limitação ainda mais fundo. Em vez de trabalhar 15 graus a 4 centímetros, como a gente mostrou na situação anterior, a gente trabalhou 15 graus a 7 centímetros de profundidade. E aí, não adianta nem eu dar zoom, como eu fiz anteriormente, porque não emergiu nenhuma planta, nem no baixo e nem no alto vigor. Então, são pontos extremamente compactantes. Quando eu aumento a profundidade, eu mantenho a temperatura de 15 graus, eu tenho uma inibição muito grande no desenvolvimento. A gente procurou essas plântulas lá dentro da bandeja, e aqui estão elas, o alto vigor e o baixo vigor. Então, as limitações são muito marcantes em termos de plantas, muito mais do que nas imagens anteriores. Então, a gente precisa estar muito atento a essas condições, porque realmente elas são muito impactantes à qualidade de sementes. A gente tem muito mais imagens e simulações, mas em função do tempo a gente restringiu um pouco. Aqui uma outra situação que a gente traz é o plantio seguido de chuva. Tudo estava normal, pessoal. Profundidade de 4 centímetros, que é o recomendado, é o ideal para o milho, temperatura de 25 graus, e a emergência continua sendo 7 dias. E a semente é o mesmo lote de alto e o lote de baixo. O que a gente fez? Simulou 30 milímetros de chuva por hectare, calculado na área da bandeja. Plantou e molhou. Por que isso? Para mostrar para vocês que as primeiras 24 horas, principalmente pós-semeadura, elas são muito impactantes para a qualidade se eu tiver chuva em cima. Então, além do assoreamento, da compactação, eu afeto fisiologicamente as plantas. Isso aqui na escala, o milho é muito mais resistente do que a soja, por exemplo. A soja, nós não estaríamos nem vendo plantas aqui nesse estabelecimento. O milho é mais resistente, mas essa resistência tem um limite. E aí a gente precisa sempre estar atento e respeitar esse limite em termos de estabelecimento. Olha aqui um outro ângulo. Eu tive um impacto muito grande na parte aérea e também em termos de raízes, né, como a gente traz aqui. Então, é muito importante priorizar um bom plantio com uma boa plantabilidade, ficar atento ao plantio em baixa temperatura, cuidar das oscilações de profundidade e também a questão de profundidade excessiva. E da mesma forma, regiões muito quentes, um plantio em alta temperatura também causa um decréscimo da qualidade da semente. E principalmente produtores que plantam no pó, digamos assim, sem disponibilidade de água no solo, onde a semente permanece, por exemplo, o cerrado aí com safrinha em cima da soja, a gente permanece vários dias esperando uma chuva para emergir. Isso é muito degradante para a qualidade da semente. Então, a alta temperatura também. E da mesma forma, eu plantar superficialmente esperando uma chuva pode causar um dano muito grande à qualidade da semente durante o período que ela está armazenada no solo e também porque essa chuva muitas vezes pode aumentar e causar um impacto muito mais significativo sobre o estabelecimento das plantas. Então, esse era o recado que a gente tinha hoje à noite para trazer, informações aí pontuais sobre boas práticas de plantio, ou seja, utilize a melhor semente, armazene a semente no melhor ambiente possível, proceda o melhor plantio com velocidade reduzida, sem oscilação de profundidade e cuidando da temperatura do solo. E cuidando também o estabelecimento, uma semente bem tratada e bem protegida nesse arranque inicial,
é garantia de plantas bem formadas e plantas de alta produtividade depois. Obrigado, pessoal.